baixando o volume aqui no estúdio. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Márcia Bueno, estou aqui com o meu álcool, já vamos começar por aí, né? Nós estamos aqui no ambiente higienizado, tá? Tiramos as máscaras agora, então tá todo mundo aqui bem protegido na TV Barueri.live, tá? Muito feliz por estar com vocês aqui. Já comecem a compartilhar, porque hoje a nossa live é muito bacana, nós vamos aprender muito. Aqui, ó, do meu lado aqui, ó, tem muita coisa bacana que você, como é o objetivo desse programa, aprender toda semana com algum profissional da área que pode ajudar no desenvolvimento das crianças e das pessoas com algum tipo de deficiência ou típicas também. Então nós vamos aprender. Boa tarde, quero já agradecer a todos pela presença. Agradecer as mães, agradecer sempre ao Jonathan Randall pela oportunidade que nos deu de colocar esse programa no ar, né? Agradecer a Carol. Hoje nós temos uma pessoa aqui, ó, na técnica, nossa equipe está crescendo, a Carol está aqui conosco, nosso amigo Wesley hoje não está aqui, mas é isso aí, vamos prosseguindo, certo? Hoje o nosso tema é muito importante, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia mundial, né? E a preocupação de toda mãe, de qualquer criança e de qualquer pessoa, adulto ou jovem que esteja em faculdade, é como fazer para se adaptar às aulas curriculares, como é que isso vai acontecer, né? Porque é uma novidade, por mais que a gente já esteja aí há praticamente um ano de pandemia, nós estamos se adaptando todos os dias, né? Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje, na questão escolar, né? E a nossa convidada de hoje, eu vou ler o currículo dela aqui, é a nossa querida Jaqueline Aquino do Mangim. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, a PUC. Ela é palestrante, também ela ministra vários seminários, congressos, também participa como ouvinte, né, de vários cursos nacionais e internacionais. Tem vivência na área de coordenação pedagógica, além de experiência e prática no atendimento de crianças e idosos. Hoje o programa é muito interessante, já vou dando o bem-vindo à nossa Jaqueline. Jaque, aquela câmera ali é sua, pode dar o boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos. Estamos aí, então, como a Márcia comentou, com diversos materiais, muitas coisas a comentar e interessantes, falando aí a respeito da educação, de um âmbito, de uma maneira geral, referente à situação que estamos vivendo ainda da pandemia. Então aí tem bastante coisa aí para conversar, bastante conteúdo, né, Jaque? Ô, Jaque, uma curiosidade, né? Nós estamos aqui já com bastante pessoal entrando aqui. Um beijão para minha irmã Maria Tereza, beijo dele. Beijo a minha mãe que tá lá, Dona Alguinha, beijo. O Enzão que tá em casa, meu filho, o Rô que tá lá online. Vamos aí compartilhando, né, mandando o link para mais pessoas. E Jaque, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem com você aqui e falar um pouco da sua formação, né? Nos fale um pouco da profissão de pedagoga e psicopedagoga. Nos explique a função, a importância desse profissional dentro da escola e fora também do contexto escolar, porque vocês desenvolvem trabalhos fora do contexto escolar. Fala um pouquinho da sua profissão e o que te levou à pedagogia, à psicopedagogia. Sim. A psicopedagogia, o nome ele é bem complexo, né? Muitos até, inclusive, até tem um pouco de dificuldade para falar, né, da psicopedagogia, o nome comprido, né? E até muitos me chamam de psicóloga, né? Acaba, acho que facilitando, né? Porque confunde muito. Então, algumas pessoas não sabem, o psicopedagogo, será que ele é psicólogo também? Será que está dentro dessa área, não está? Ou será que tem também relação com o professor particular? Então, tem muita essa dúvida, né? O que é de fato um psicopedagogo?
E assim, querendo ou não, é a união das duas coisas, né? Então é a união da psicologia com a pedagogia. Por isso o nome psico, que tem a ver com ligação com a psicologia, e pedagogia, que tem ligação com a educação. Então, um estudo da aprendizagem, certo? No âmbito geral. Então, e esse estudo da aprendizagem vai englobando diversos aspectos, diversas situações a ser analisada, e não somente o conteúdo em si, certo? Então, acaba sendo um estudo amplo, né? E por isso que acaba até muitas vezes saindo também da escola, né? Então, tem psicopedagogos na escola, que é fantástico, até porque aí a gente vai se apropriando um pouco mais desse olhar educacional, das questões de aprendizagem, como o indivíduo aprende, quais são os métodos, as modalidades de aprendizagem de cada um, como o psicopedagogo na clínica. Entendi. Certo? E que envolve essas questões da psicologia, porque aí entra nas observações emocionais, né? De como que aquele indivíduo se apresenta, se emocionalmente, né? Digamos assim, até inclusive da estrutura familiar que é observada, se tem separação, se não tem, que isso tudo tem relação com aquele indivíduo, aquela criança vai lidar com o estudo da aprendizagem, os conhecimentos. Nossa, que bacana. Então, tá vendo, gente? Vão compartilhando essa live. Acabou de começar, faz o quê? 5 minutinhos. A gente já tá com bastante pessoas aqui. A Regina. Regina, beijo pra você. Mãezona, Joseph Renato, outro paizão. Joseph, obrigado, viu, Joseph? O Joseph já foi entrevistado aqui também. A gente tem um quadro bacana que chama Experiência de Mãe e de Pai, né? O Joseph também, ele tem um filho autista, então ele participa muito, aquele pai muito ativo. Beijo pra você, pra sua esposa. A Jussara Neves, beijo, Ju. Essa é minha irmãzona mesmo. Flávia Maria, boa tarde, Flávia, obrigada pela participação. Eu estava dando boa tarde para você, Jaque. Certo. E vamos, a Enedina, beijo, obrigada. A Enedina está sempre aqui também conosco. Vamos fazer a medalhinha do programa. Vamos compartilhando, porque a gente está falando de educação, de pedagogia, de psicopedagogia, né? Porque agora antigamente tinha um magistério e depois a pessoa fazia, né, uma pós, né? Hoje já é pedagogia direta, né? Não existe mais o magistério, né? Isso. Ou tem? Acho que não, né? Na minha época tinha. Então, antes o magistério era um pouco mais frequente, né? Agora as pessoas acabam fazendo a pedagogia logo de cara, né? Então já faz direto a pedagogia. O magistério, ele tá muito mais voltado para a sala de aula, para a atuação de sala de aula como docente, no caso como professor, certo? A pedagogia não, ela já engloba diversas outras coisas também, que não necessariamente está ligado só a sala de professor aula. Que queira ensino, né? Isso, estar na sala de aula, numa escola. Ele pode estar numa empresa, auxiliando, como que poderia ser constituído um material didático, por exemplo. Então ele pode estar em outros ambientes. Entendi. E não necessariamente, né? No caso, só na escola. A Tereza está comentando aqui, ó. Não temos, infelizmente, mais um magistério, né? Acho que agora só tem a pedagogia mesmo e depois já vai para a pós-graduação, né? Que aí vocês escolhem as áreas. E assim, o que a gente sempre fala, né, gente? Importante dizer que todo mundo aprende na vida, né? A gente tem as crianças típicas, que têm uma facilidade maior, nós temos as crianças, né, ditas atípicas, pessoas com algum tipo de deficiência que têm uma dificuldade um pouco maior, né? E aí a importância que a gente vê hoje aqui, a Jaque explicou muito bem, da psicopedagoga, né? Porque a gente vê psicopedagoga não só em escola, mas nós vemos também instituições que atendem, né?
por exemplo, a Paz tem psicopedagoga, Sim. né? Em outras instituições aqui da cidade também tem, para você ver como esse trabalho é feito em conjunto, né? Uma avaliação, como ela mesma disse, às vezes da própria família, né? Como é que você vê o ensino hoje? Só fazendo um paralelo, Márcia, que eu vejo que seria interessante a gente ressaltar aqui, que a psicopedagogia ela também atende não só as crianças, como também os idosos. Sim. Porque tem essa questão da aprendizagem. E quando a gente fala de aprendizagem, né, como você mesmo estava falando, a aprendizagem ela nunca se acaba. Não, é a vida inteira, gente. É a vida inteira que a gente está aprendendo, né? Nós estamos aprendendo aqui, toda quinta-feira, no programa na TV Bateria, eu falo, gente, toda quinta. O programa, graças a Deus, é riquíssimo de informação, né? Então a gente está aprendendo toda quinta, é super bom isso. Com certeza. E você tem no currículo o atendimento com os idosos, isso. Fala um pouquinho. E que daí no caso dos idosos, o trabalho é fazer justamente um resgate das aprendizagens já adquiridas e fazer com que eles ainda se sintam produtivos. Então, porque assim, com o tempo a gente vai perdendo algumas habilidades, como coordenação motora fina e diversas outras que acabam debilitando o idoso e ele se sente fracassado, como se não conseguisse fazer mais nada, né? E aí é você mostrar para ele que ainda ele tem as aprendizagens, que ainda ele pode aprender algo novo, que ainda ele consegue fazer algo. E aí ele vai se sentindo motivado com isso. Isso você faz no consultório ou em algum local específico com os idosos? Os idosos eu costumo atender a domicílio, porque tem a locomoção, então dependendo do caso acaba sendo melhor. Entendi. Né? E até porque aí eles já estão no ambiente que eles estão familiarizados, sentem à vontade. Então tem essa questão por trás que no caso deles é interessante que seja a domicílio mesmo. Quando a gente fala em alfabetização, a gente como mães de crianças com algum tipo de deficiência, no caso meu filho é autista, a gente tem mães aqui assistindo com síndrome de Down, né? A gente tem mães aqui com paralisia cerebral, a gente fica naquela angústia de que a gente quer que o nosso filho aprenda, né? E aí tem aquelas tentativas e erros, métodos diferentes, né? Então a mãe gera uma angústia, né? Muitas crianças têm habilidades e aprendem muito mais rápido que as outras até, né? Mas uma grande maioria tem essa grande dificuldade do aprendizado. Como é que você vê isso hoje no panorama da educação? Então, acontece que hoje estamos vivendo ainda a situação toda da pandemia, né? Sim. E que, querendo ou não, hoje em dia as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem pode ser que nem estejam mais, e outras que não tinham pode ser que estejam, porque cada um viveu uma situação diferente, uma realidade diferente, né? Cada um vive num ambiente. Então, na pandemia, em 2020, né, que foi um momento, né, que realmente passamos por isso, foi presenciado situações que, tipo, famílias que decidiram simplesmente morar na praia, né, que tem casa de praia, então decidiram estar na praia. Tem outras famílias que aí ficaram por aqui e moram em casa. Outras moram num apartamento, que muitas vezes, algumas vezes é maior, outras vezes é um apartamento menor. Com muitas pessoas morando. Exato. Então, assim, cada um vivenciou uma situação diferente. Tá vivenciando, né? E ainda tá vivenciando, né? Estamos ainda vivenciando essa situação. E aí, o que acontece? Cada criança acabou tendo uma aprendizagem diferente, né? Porque no ambiente familiar, da casa, e assim, no espaço onde que essa criança está, ela vai adquirindo novos conhecimentos, né? Aonde que estiver. Então, por exemplo, quem decidiu se mudar para a praia, né? Aproveitar essa situação toda
e ir para casa de praia, provavelmente foi uma criança que vivenciou muitas questões assim ligadas a diversas situações de não só a criatividade, que, né, deve ter provavelmente aumentado porque propiciou isso, né, uma ajuda em termos de criatividade e tudo mais. Depois a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá. Mas a questão, por exemplo, da coordenação motora fina, né, não só da fina, mas da ampla, no caso, né, geral, que é a questão do corpo, da corporalidade da criança, né, do corpo em si. Ela explorou muito o corpo dela. É isso que eu fico imaginando. Exato, porque na praia é um espaço mais amplo, ela não ficou limitada a um espaço só dentro da casa. Então ali ela trabalhou muito a questão corporal, certo? Mas a gente tem uma realidade, para a nossa realidade, são poucas pessoas que podem deixar a casa e ir para a praia e ficar um ano morando lá. Sim. Né? Então, a nossa realidade com certeza. é bem diferente. O que eu percebo, né? Eu percebo assim, que as crianças, elas deixaram de ir para a escola, mas elas, de uma certa forma, vocês professores, escola, tá todo mundo se reinventando, tentando fazer as matérias chegarem lá ou via tablet, internet, virtualmente. As crianças que não têm dificuldade do aprendizado também, via tablet, ou que não tem o celular, que não tem uma internet boa para poder receber todo esse conteúdo, estão indo presencialmente buscar esse material. E eu percebo duas coisas, me corrija se eu estiver errada. Eu vejo que o aprendizado, por exemplo, do meu filho, por exemplo, se deu mais na parte de atividade de vida diária, estando em casa. Então ele aprendeu a temperar salada, ele aprendeu, isso, pega o tomate na geladeira para a mamãe, pega a cebola, ele aprendeu que é cebola, porque ele confundia a cebola com alho, ajuda a mamãe a lavar o arroz. Então isso está sendo muito positivo nesta questão da pandemia que eu vejo, né? Uma coisa mais pausada. Mas na questão do ensino e do aprendizado, eu percebo muitos pais e famílias muito assim, ansiosos, porque não tem essa pedagogia, não tem a técnica, né, de tentar passar isso. Mesmo porque a criança, quando ela foge de uma rotina, principalmente o autista, ele se desestabiliza, né? E em casa, lógico que é mais gostoso ficar em casa, dormir até mais tarde. Então manter essa rotina também é importante. Com certeza, com certeza. Eu até ia chegar aí. É o bate-papo, o Celso Daniela, beijo Celso. O Celso também é outro pai maravilhoso do Arthurzinho. Obrigado pela audiência de toda quinta. Estamos aí fazendo paralelos, né? De pessoas que tiveram essa possibilidade, né? De estar num ambiente mais propício à aprendizagem e outras que nem tanto, né? Porém, mesmo essas famílias que moram em casas menores, apartamentos menores, ocorreram sim aprendizagens dessas crianças, né? Que é como você mesmo estava falando, a aprendizagem ela não se limita só a conteúdos escolares, e sim vai muito mais além disso, né? Isso é super importante. Exatamente, como você estava falando, é super rico levar a criança para a cozinha. Ela aprende muita coisa, ela aprende a matemática tá ali, a química, tudo, né? Então, até mesmo a questão de saber o tempo de um alimento no micro-ondas, né? Então, leva 20 minutos para ficar pronto. Aprende o número, exatamente. Aguardar. E o que são esses 20 minutos, né? Que algumas vezes para a criança... ela não consegue ter ideia do que realmente são os 20 minutos. E nesse caso, esquentando comida no micro-ondas, né? Que daí no caso não seria 20 minutos, seria 20 segundos, né? Porque senão é muita coisa. Fazer uma lasanha. Imagina, 20 minutos é muita coisa. Aí 20 segundos. E aí ela vai trabalhando com isso. Qual que é a diferença de segundos e de minutos? E minutos para horas?
né? Então vai tendo todo esse contexto e de uma forma mais tranquila, mais amenizada, até mesmo mais prazerosa, né? Ô, Jaque, diz uma coisa pra mim, o conteúdo da aula presencial pro conteúdo hoje, da aula virtual, como é que você vê isso? Ele é maior ou ele é menor? Como é que as escolas estão se adaptando nessa questão? Então, da questão que você fala do virtual e o presencial. Presencial, né? Acontece que cada escola está adotando um esquema diferente, né? Então vai da realidade de cada um. Tem a questão das escolas municipais, que, né, daí é de acordo com o que vem da Secretaria da Educação. Sim. E as particulares que acabam, né, cada um adotando um critério, né? O que eu vejo nesse momento, que tem muitas escolas que estão fazendo tanto as aulas à distância, que no caso é o sistema híbrido, né? Como o presencial, tá? Então as duas coisas. Então tá fazendo... Revezando. Isso, revezando. Então algumas até inclusive... tem uma semana que é presencial, outra semana que é online. E vão também algumas vezes dividindo a turma para não ficar com uma sala muito, né, numerosa, com muitos alunos. Então algumas escolas também estão fazendo dessa forma. E acaba sendo interessante no sentido que, se a gente for pensar, a gente está se readaptando de novo ao normal, que agora não é mais normal, né? Acho que não vai voltar nunca mais, né? Normal, né? Até tem algumas escolas, né, que já estão achando que o virtual para algumas crianças estão dando muito melhor, né? Tem criança curtindo mais aprender em casa do que na escola, né? Com certeza. Então, assim, até a criança se adaptar de novo, até o ensino presencial, e os pais também, né, na questão da logística da casa, isso não é de uma hora para outra. Então, se isso ocorre de uma maneira realmente equilibrada, né, indo aos poucos e não de uma forma muito radical, assim, né, direto, era tudo online, agora é tudo presencial de novo, né? Isso acaba sendo melhor porque vai se adaptando aos poucos, né? Qual a vantagem que você acha que você está vendo que está sendo bacana no virtual? Então, no híbrido, né, nesse sistema que você Então, no caso do híbrido, o virtual, a gente começa a observar que as crianças, elas estão mais autônomas, porque elas têm que muitas vezes ir atrás, né, buscar onde que está o material lá na ferramenta online, pesquisar. Então elas estão se tornando os alunos, as crianças mais pesquisadoras. Então não estão tão passivas, estão mais ativas. Entendi. Certo? Porém, a questão do virtual também, aí a gente já vai chegar lá. A questão do virtual tem também um pouco delicado, porque tem que ver como que essas aulas estão sendo ministradas, certo? Pelo espaço virtual. Muitos professores ainda estão com muitas dificuldades, né? Mesmo já tendo passado aí um tempinho, encontramos professores com dificuldades para ministrar, para se organizar, para saber como é que faz no momento quando o aluno faz uma pergunta, para não fugir muito do tema da aula, porque quando é online tem que ser um pouco mais dinâmico. Certo. Para não cansar também, né? Exatamente. Tem que não ficam muito tempo em frente à tela. Sim, também, né? a criança... Principalmente os nossos, né? Que não tem tanta foco para ficar muito tempo. Quando tem alguma deficiência, mais ainda, mais difícil, né? Os autistas que têm um pouco mais de dificuldade para se concentrar. Então, assim, tem que ser uma aula realmente bem dinâmica. A gente pode até aqui dar alguns exemplos de como que poderia ser. Ajuda a gente. Olha lá, compartilha que ela vai dar as dicas boas agora. Então, assim, numa aula online, quanto menos explicação, melhor. Né? Então, mais objetiva a professora for, acaba sendo melhor.
porque aí acaba fazendo com que a aula se torne um momento mais prazeroso, mais envolvente para o aluno, certo? Então a criança ela fica mais envolvida, né? Querendo ou não, porque aí se torna algo mais, como eu estava falando aí, então mais direto, algo que fosse mais direto, não tão enrolativo, mas de uma forma dinâmica. Então vamos lá para o exemplo, né? Que eu estava aí falando de como que a gente poderia fazer, de algumas formas. Então, por exemplo, se tiver numa sala que o foco seja a alfabetização, né? Por exemplo. Então, assim, o como fazer de uma forma dinâmica. Um dos exemplos, né? Então, por exemplo, em vez de apresentar isso como se estivesse num espaço de sala de aula normal, fazer umas brincadeiras. Então, trabalhar com rimas, né? Para que eles possam ir observando o som das palavras. Então, que a professora possa ir falando algumas palavras com rimas que rimassem e outras que não rimam. E a partir do momento que essas palavras, quando elas se combinassem, os alunos batessem a palma. Entendi. Então, dessa forma, de uma maneira mais envolvente, né? Como a gente aqui está conversando. Poxa, mas o professor... Gente, eu já tô com dó do professor, porque imagine o conteúdo todo da alfabetização para você envolver essas crianças. Porque para os professores foi muito difícil também está sendo. Sim. E outra coisa que até a Tereza certeza. comentou aqui, existe uma discrepância na aprendizagem devido à falta do acesso à tecnologia. Muitos não têm acesso também à internet, né? A gente vê isso acontecer também, né? Até aqui na nossa cidade a gente tem ainda a graça, né, de ter aí feito aí a distribuição, né, dos tablets, né, para o Fundamental 1. Parece que está sendo comprado mais tablets para poder... Porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Tanto os professores, a escola, o governo, todo mundo, né? Agora, a questão, Jaque, da criança que já tem dificuldade no aprendizado. Como é que ela não vai entender essa forma da rima, de como você está falando? A professora, nesse caso, ela adapta a matéria e ela orienta esse pai. Como é que acontece isso? Então, é interessante aí nesses casos, realmente acontecer a adaptação do material, né? De uma forma que a criança, no estágio que ela tiver, consiga compreender e entender um pouco melhor. Em casa com os pais, e orientar o pai e a mãe no caso, nesse caso, para ajudá-la. Isso, enquanto não voltar ao presencial. Isso, exatamente. Mas assim, que quando a gente fala realmente do ensino à distância, né, online, a gente tem que, de certo modo, tomar diversos cuidados, né? Então, primeiro, essa questão do professor, né? Então, ser mais objetivo, realmente tentar ser mais dinâmico. Então, até mesmo envolver não só as palmas com as rimas e outros recursos, né? Como também a questão, por exemplo, da matemática, né? Falando então um pouco agora da matemática. Envolver o corpo, por exemplo, da criança, porque a criança ela aprende com o corpo, né? Então, quanto mais movimento, mais aprendizagem ela vai conseguir ter, porque vai conseguindo internalizar um pouco melhor esses conhecimentos. Então, por exemplo, tá aprendendo a soma e a subtração. Então, toda hora que somar um número, vai dar um pulo para frente. Entendi. Subtração, um pulo para trás. Certo? Entendi. Multiplicação, 2 vezes o número 2. Quantos pulos que a gente tem que dar agora? Entendi. Então, fazendo as crianças se movimentarem. Isso é possível fazer. E qual o tempo de aula hoje? Então, está se aplicando? Normalmente está sendo 1 hora online. O que eu vejo que é interessante, né, que não seja um tempo muito extenso, até porque realmente as crianças elas não têm como ficarem concentradas ali por muito tempo ainda na frente de uma tela de um computador, né? Mas que assim
uma outra sugestão seria aumentar qualquer coisa um pouco mais, porém dar um intervalo. Entendi. Então dá um intervalo e depois continua. E mesmo nesse tempo de 1 hora, sabe? Se possível. Porque também acaba sendo um tempo muito reduzido para conseguir dar conta de todo o conteúdo. Sim, 1 hora, né? pouco tempo para todo É pouco mundo. tempo. Geralmente ficam 5, 6 horas na escola, né? Sim, com certeza. Então assim, é uma diferença. Ô, Jaque, uma curiosidade minha, e eu sempre estou comentando aqui no caso nessa época de Covid, eu acho que a gente tem uma perda um pouco maior também na questão da socialização dessas crianças, né? Isso a gente fala lá desde o maternal, aquelas crianças que já deveriam ter adentrado ao maternal e que a mãe está em casa, né? Com essa criança, né? E a próprio convívio com os amigos, né? De falar com os amigos. Sim, do social, do né? social. Como é que a escola trabalha isso de uma forma online? Existe isso? Eles estão fazendo isso? Aulas em grupo, encontro entre eles? Tem alguma coisa nesse sentido? O social acaba sendo um pouco mais complicado, né? O que eu sempre coloco como sugestão para os pais, né? Principalmente, é sempre tentar ver algum amiguinho que seja mais próximo, que esteja tomando os cuidados, Sim. né? Que a família confie, que a família ache interessante, para poder levar dentro da casa, né? Para casa, para poder se socializar. Então, é nesse sentido, que possa entrar em contato literalmente com essas outras famílias, para que possa ter realmente um pouco do social. E o encontro virtual também, né? O encontro virtual. Mas que não é a mesma coisa, né, Márcia? A gente sabemos aí que tem essa diferença, né? Do virtual para o presencial. O ser humano precisa estar com contato com o outro. Exatamente. O autista, então, mais ainda, né? Que tem que ter esse contato social. Então, assim, conseguindo propiciar isso, é excelente. E as mães também, não é? Os pais, né? Porque a gente vê uma situação que nós estamos vivendo que assim, preocupa um pouco a questão também econômica, né? Do país, né? Porque enquanto essa Covid não vai, a gente tem aí pessoas que estão perdendo o seu emprego, né? Sim, tem vários fatores sociais que estão sendo abalados nessa questão. Me diz uma coisa, você acha que a Covid veio para mudar, mudou o aprendizado, vai permanecer assim? Você falou que algumas escolas particulares já estão pensando nesses 2 sistemas. Sim. E o conteúdo com o aprendizado, a qualidade disso, como é que você vai saber que aquela criança está apta para passar para outra série porque ela entendeu o conteúdo? A gente tem uma grande perda aí também. Sim, com certeza. Em termos de conteúdo, sim. Porém, a gente não pode deixar de lado as habilidades que foram adquiridas, de atenção, percepção visual, criatividade, imaginação, como a gente mesmo já ia comentar aí, da questão, tipo, por exemplo, do faz de conta. Numa criança, simplesmente de montar uma barraca, né, embaixo de uma mesa, ali ela está estudando um monte de coisa, né? Então, o comprimento do lençol que ela tem que pegar, a criatividade para manter uma cabaninha, exatamente, estável e não desmoronar tudo. Então, assim, o que temos que levar em consideração é justamente isso, as aprendizagens que essas crianças tiveram ao longo de todo esse tempo. E às vezes nunca tiveram a oportunidade de estar com os pais, né? Tanto tempo, né? Porque algumas crianças estudam o dia inteiro. Com certeza. Então, assim, é isso que a gente tem que levar em consideração. Eu sei que, assim, muitos pais estão desesperados, preocupados com essa situação, né? Porque a gente pensa muito na questão do conteúdo. Isso é normal, pensar no conteúdo. Mas essas aprendizagens que foram adquiridas ao longo desse tempo e que foram super ricas, né, para algumas crianças, isso de fato vai levar e vai contribuir para um aprendizado melhor, mais significativo. Como ser humano. Então, assim, pode ser que agora, nesse momento,
a criança não tenha conseguido assimilar a multiplicação, mas as habilidades que ela adquiriu, isso vai ajudá-la e vai contribuir depois com o tempo para ela conseguir associar esse outro conteúdo. Então, a gente tem que pegar tudo que está acontecendo, né, que não é positivo, né, o mundo inteiro está vivendo isso, e tentar fazer todo esse aprendizado dentro do ambiente da casa, né, e de todas as dificuldades dessa família. A gente está falando de vários tipos de famílias, né, tem pessoas que estão aí querendo a volta às aulas, né? A gente sabe disso, muitos pais que querem, mas a gente tem esse problema da vacina, que ainda não está toda a população vacinada, e se adaptar, né? E fazer com que o aprendizado aconteça dentro de casa de formas diferentes. Sabe o que é interessante também, Márcia? É pedir para a criança fazer um desenho do ano de 2020. Pelo desenho a gente consegue analisar como que foi para ela essa pandemia, essas mudanças. Se foi muito traumático, se foi prazeroso e se foi gostoso. Só até mesmo, inclusive, pela a força do lápis no papel, já mostra se ela gostou daquele momento ou não. Porque se ela pressionar muito o lápis no papel e começar a rabiscar, por exemplo, de cores muito escuras, ali está trazendo a angústia, a tristeza. Então, assim, a gente já sabe que não foi tão favorável. Agora, Jaque, deixa eu te interromper um pouquinho, porque a gente tem bastante pais aqui que são pais de crianças autistas, síndrome de Down, que também alguns estão conseguindo acompanhar via online, que a gente sabe de casos que estão conseguindo, né? Outros não. Outros não começaram ainda a fazer isso, né? Essa adaptação curricular, esse plano, né, de ensino individualizado para essas crianças, a ideia é buscar na escola mesmo, chamar a professora, conversar e tentar se organizar com a escola e a mãe em casa. Isso. E uma coisa interessante, eu não sei se vai servir para alguém aqui, mas eu faço isso muito em casa, tem gente que já foi em casa e já viu isso, né? Onde tem a televisão, eu escrevo televisão, guarda-roupa, cadeira, janela, porta. Isso é bacana. Eu ponho mesmo, né? Você vai lá no quarto doente, tem essa gaveta, cueca, né? Então é uma forma também de a gente se reinventar. Né? E tentar trazer isso, né? As figuras, gravuras também são ricas para eles, porque auxilia até inclusive na comunicação também, né? Então, quando eles não conseguem se expressar e falar o que eles querem, você com a imagem mostrando, no caso ele mostrando para você, né? A imagem do que ele está querendo, então beber uma água, ele não está conseguindo verbalizar isso, que ele quer beber água, se ele mostra um copinho de água desenhado, já facilita, né? E aí a gente vai tentando fazer com que ele vá melhorando essa questão da comunicação. E é importante conhecer, explorar a casa, né? Isso. Explorar a casa, né? O banheiro, eu tenho lá no banheiro, como lavar a mão, ainda mais agora com a Covid, né? O desenho, tomar banho, tudo isso é aprendizado, né? Legal. É o que eu falo, eu sempre tive isso muito consciente na minha vida, o pessoal que me conhece sabe. O Enzo, ele é um autista moderado, mas eu sempre teve muita dificuldade no aprendizado, o Enzo, principalmente, o Enzo hoje tem 16 anos, na questão da matemática, né? Então, assim, mas o socializar, o estar lá, ele aprendeu a fazer o nomezinho dele, repetição todo dia. Olha, que bacana. Gente, não adianta, a gente às vezes tem que aceitar que algumas coisas não vão mudar e tudo que ele aprender vai ser importante, né? Eu tô aqui meio desesperada já, porque já tá aqui, ó, todo mundo com o reloginho já fazendo assim. E a Jaque trouxe coisas maravilhosas. Aqui, você quer falar um pouquinho, Jaque? Justamente para o pai aprender em casa. A gente está falando da matemática. Mostra esse rolinho, Jaque, que dá para os pais fazerem. Dá para fazer. Legal.
Aqui, né? Isso. Pra que câmera a gente mostra aqui, pra que todos consigam visualizar. Isso, tá bom, Assim? Isso. Isso é um rolo são rolinhos de papel higiênico, é isso que você cortou? Isso, e aí nesse caso tem a numeração com a quantidade embaixo. Não sei se Deixa que eu ponho mais estão próximo conseguindo da minha. visualizar. Você Aqui, consegue, Márcia? Vamos ver aqui, ó. Ó, gente, olha. Aí você vai falando, eu vou mostrando já. Aqui, ó. Então. Tá aqui, ó. Por exemplo, aqui tem o 2, ó. Isso. É um rolinho, esse rolinho é daqueles de papel toalha, de alumínio. Isso, exatamente. Tá. E aí você pegou um rolinho de papel higiênico, pôs o número 2, 2 bolinhas. E a quantidade. Aí a criança vai colocando na sequência. 2, 3, 4. Ai, gente, aqui a gente tá entrando na câmera aqui. 2. Tá, fala um pouquinho desse. Esse é bem fácil de fazer em casa, hein, pais? Ó. Todo mundo consegue fazer. Fica mostrando. Isso. Todos conseguem fazer, é prático e é bom que a criança vai conseguindo ter ideia da quantidade, né? Certo. E como mesmo estávamos aí também conversando da questão da prática, né? Sim. Então, por exemplo, número 2, aí mostrar a quantidade, quantas bolinhas. E aí, nesse caso, pular 2 vezes. Entendi. Então, que daí envolve a questão corporal, né? Então, corporal junto com a numeração e aos poucos também a criança, conforme ela vai colocando, ela vai trabalhando a coordenação motora fina também. E as habilidades. Então tem um monte de coisa envolvida aí. Gente, né? ó, não somente a contagem. Esse aqui eu amei. Quer mostrar esse, Jaque? Sim. Mostra lá. Pode ser. Gente, olha, eu que fiz esse, hein, antes de... A Márcia que fez. Que construiu aí essa arte. É uma árvore, viu, gente? Não sei se vocês estão vendo, mas é uma árvore. Exatamente. Ficou perfeita a árvore, Márcia. Nesse caso, a criança consegue fazer o que ela quiser aqui, né, dentro. Quer tirar o elástico pra ela ver? Isso, pode tirar, pode desmontar. Vou destruir. Pode desmontar meu desenho aí. Desmontar um pouquinho aqui a sua arte, Márcia. Não tem problema. Então aqui dá pra fazer a letra A, né, dá pra fazer também um retângulo, no caso, um círculo, um quadrado. Certo. Ô, Jean, presta aqui que eu vou pôr nessa câmera. Gente, isso é outra coisa, olha, que os pais que estão assistindo aí podem fazer. Ó, é uma madeira, tem 3, 6, 8 preguinhos. Ó, assim, ó, é assim, ó, 8 preguinhos. Isso. São várias fileiras. E aí, a criança vai colocando elástico, vira uma brincadeira. Elástico colorido, você aprende as cores também, né? Exatamente. Verde, amarelo. Dá pra aprender muita coisa aqui, né? E a coordenação motora fina, do fato dela ir mexendo, movimentando os elásticos, ajuda na escrita. Ah, entendi. Tá? Então, porque a gente acaba tendo que ter essa habilidade da coordenação motora fina quando a gente for escrever algo, né? Então ajuda também nisso. Ou seja, é um treino para antes de pegar o lápis ele já ter essa habilidade. Isso, antes da escrita. Ô, Jaque, a Flávia, eu gosto da Flávia, a Flávia participa. Flávia, obrigado, viu? Você tá sempre participando, mandando perguntas importantes, porque a gente aprende com a pergunta. Às vezes eu faço perguntas, mas elas querem fazer outra. A Flávia pergunta aqui, ó. O psicopedagogo pode ajudar no trabalho da coordenação motora da criança, independente do grau de série e idade? Que é um pouco que você estava falando agora. Sim, e muito. Independente da idade, isso pode ser trabalhado. Com esses materiais, com diversos outros aí que a gente ainda vai mostrar, que também vai mostrando, Flávio, porque a gente tem 10 minutos de programa, se ele for bonzinho com a gente. Olha lá, se ele for bonzinho com a gente. Podia ter um tempinho maior, né, Márcia? A gente precisa pedir pra TV Barueri 1h30 de programa. É tanta coisa pra falar, ainda quando envolve aprendizagem. Então, esse é legal. Esse é bem interessante, tem até inclusive umas cartelinhas, não estamos aqui agora com elas, mas no caso as cartelinhas são várias posições que são mostradas e a criança vai movimentando
De acordo com as cores. De acordo com o que é apresentado na cartela. Isso aqui é para deixar a gente com o coração na mão mesmo. Olha. Vai movimentando e vai trabalhando a coordenação motora fina. Então tem, por exemplo, amarelo, azul e verde. A criança tenta colocar nessa sequência. Depois você mostra outro cartão com outras cores, é isso? Sim. E o reconhecimento de cores também. Gente, a Flávia tá falando, obrigada, você me ajudou. Flávia, faz isso, ó, rolinho de papel higiênico, gente. A gente joga tudo no lixo. A gente joga o negócio do papel laminado no lixo. Tem tanta coisa bacana. Preguinho e uma madeira. Todo mundo tem um pedacinho de madeira em casa para fazer. Pega o preguinho, os elásticos. Vai pondo, fazendo os desenhos. Eu fiz essa minha árvore, ficou linda. Eu sempre mandei de fazer árvore. E o outro aqui falando que a gente só tem 2 minutos. Esse aqui, Torre de Londres, explica esse. Esse é um material que eu achei interessante trazer para que possa Eu tô escondendo dele aqui, ó, tá lá no ar. Então, tá dando para visualizar? Tá, você já tá lá na tela. É uma ferramenta que dá para ser utilizada, então, no atendimento psicopedagógico. Então, assim, é para justamente fazer de acordo com a cartela. Ó, eu tô com a cartela aqui, o verde embaixo, menorzinho, depois o vermelho no meio e o azul em cima do vermelho. Exatamente. E aí vai trabalhando a questão da percepção visual. Tenta aí, Márcia. Ah, acertei, gente! Eu ganhei 10, ó. Márcia tá ótima, hein? Então, de acordo com a questão dos movimentos, e aí vai observando quantos movimentos que a criança fez para conseguir chegar naquele objetivo que tá mostrando na cartela. Tá, o Jaque, a gente vai ter que correr um pouquinho. E aí é o raciocínio lógico que acaba ajudando e contribuindo com a matemática, maior, menor, o conhecimento da matemática. E esse da casca do ovo? E esse, da caixa, que é uma coisa fácil para as mães fazerem em casa. Uma caixinha de ovo, que dá para fazer. E os palitinhos, abre aqui, Márcia, pra gente. Tem os palitos com as cores correspondentes. Então é uma atividade de correspondência. Tá amarelo. E para as crianças com deficiência é ótimo, porque daí, aqui tá para visualizar, né? Vai conseguindo encaixar de acordo com as cores. Então, por exemplo, aqui são 2 amarelos e um vermelho. Então, ela vai achar onde tá 2 amarelos e um vermelho. Exatamente. A criança vai ter que procurar. Muito então aqui legal. ela vai ter que olhar, então trabalhar a questão visual, concentração, observação, atenção. Gente, e o reconhecimento de cores. Então é bem bacana para fazer, é super simples e fácil. Então quem quiser dá para fazer. Gente, eu vou ter que correr. Jaque, você vem outro dia pra gente ver todo esse material. Vamos ter Tem que pergunta de mãe aqui, eu preciso fazer, porque pergunta de mãe é importante. Vamos lá. Meu filho não consegue acompanhar, eu não sei passar o conteúdo. Como devo proceder? O conteúdo escolar. O conteúdo escolar. Então, aí primeira coisa que a gente tem que analisar qual que é esse conteúdo, né? Quais são as habilidades que a gente precisa, né, desenvolver para que essa criança consiga entender esse conteúdo, como esse conteúdo ele está sendo passado, porque tem muito disso. Algumas vezes acha que a criança não está prestando atenção, está com falta de interesse, mas por que será que isso está acontecendo? Certo? Então é tudo uma observação que tem que ser feita. Porque às vezes aquele conteúdo não tem significado naquele momento para ela. Exatamente. Algumas vezes precisa de um conteúdo anterior. Ai, meu Deus, eles estão querendo derrubar o nosso programa, tá no ar, gente. Tanta coisa vai ser rapidinho, mas você vem outro. Aí gente, damos continuidade. Quanto tempo é saudável ficar no tablet? Essa mãe perguntou. Meu filho gostou de realizar mais no tablet e agora não consegui inserir o lápis e o caderno. Chora e só faz com o tablet. Então, aí é tentar mesclar. Então, um pouco tablet, um pouco caderno. Fazer acordos com a criança nesse sentido. E mais do que tudo, quando a criança estiver em aula, tentar fazer com que esse ambiente seja motivador de aprendizagem. Então, que o pai sente do lado da criança, mas que ele esteja executando as atividades de trabalho dele e a criança assistindo a aula. Entendi. Então, vai propiciar um ambiente
facilitador para a aprendizagem. E ele vai entender que agora ele faz o dele e o pai Exato. Entendi. Então, acordos, agora, por exemplo, no caso, a mamãe tá tendo que trabalhar, enquanto a mamãe estiver aqui trabalhando, você faz a sua aula, pode ser? Então, nesse sentido, e mesclando tablet e aula, porque aí nada ao extremo, como a gente estava falando aqui. É legal que tenha sempre um equilíbrio. Gente, é com muita tristeza que eu vou ter que terminar o programa, ainda tinha um monte de pergunta aqui pra fazer. A Jaque, ela atende em Alphaville, em Osasco. Tá passando no GC o telefone dela? Tá ou não? Tá. Ela vai colocar aí. A Jaque, você produz isso também? Se os pais quiserem te achar, você tá no Instagram? Sim. Fala aí seu Instagram já. Tá lá, tudo na tela. Já tá aparecendo, né? Essa TV Alphaville tá ficando demais. Então. Quiz rapidinho agora pra gente encerrar. É só o quiz. A educação é? Oi? A educação é? A educação, ela é essencial e importante para todos, independente da faixa etária. Superação escolar acontece quando? A superação escolar, ela acontece quando o aluno consegue assimilar o conteúdo de uma maneira significativa, atribuindo... Entendi. Você tem um livro que você possa indicar? Um livro que eu possa indicar agora? Que você goste, que você fala, é legal. Que eu goste? É. Agora, sim, no momento, aí você me pegou de surpresa, hein, Márcia? Pequeno Príncipe, gente. Pequeno Príncipe é ótimo. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, acho que... a princesa que não sabia ler, que é um livro bem legal, porque aí vai mostrando a história de uma princesa que não gostava de ler, e aí depois como ela foi adquirindo esse prazer pelo estudo. É bem bacana. Tá, já, eu tenho que te agradecer você muito por você ter vindo aqui. Deu tudo certo, a gente queria mais tempo, mas infelizmente tem a turma do outro programa que já chegou aqui no estúdio. Eu quero agradecer você que está em casa, compartilhe essa live. Muito obrigada. Nós vamos agendar uma próxima só para você falar dos materiais, que eu acho isso muito bacana. Com e as mães precisam, porque a gente precisa passar esse conteúdo, até porque tínhamos outros aí para mostrar, Tinha, gente, mas não vai dar, porque o pessoal aqui já tá me cortando. E vamos terminar com a frase da semana. Quero mandar beijo para todo mundo, Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar, tá bom? Beijo no coração, até semana que vem tem mais, hein? Não perca, toda quinta. Beijão, tchau. Desculpa aí, direção, Carol. Beijo, tchau. Não vou ter que sair correndo.